O deserto de Thar, situado na porção oeste do estado indiano de Rajasthan, sempre foi reconhecido como uma das regiões naturais mais áridas e hostis do Indo-Pacífico. Com uma extensão superior a 200 mil quilômetros quadrados, o território é composto por dunas móveis, rochas irregulares e antigos leitos de lagos salinos espalhados por uma paisagem seca e inóspita. Mesmo diante de condições climáticas severas, como secas prolongadas, calor extremo e chuvas imprevisíveis, Thar ostenta o título de deserto mais densamente habitado do planeta. Cerca de 60% de toda a área de Rajasthan está inserida nessa zona árida, onde populações locais, ao longo dos séculos, desenvolveram estratégias para resistir às adversidades ambientais. Nos tempos mais recentes, no entanto, a paisagem do Thar tem passado por uma transformação surpreendente. Regiões antes dominadas por dunas ocres intermináveis e solo ressecado vêm sendo substituídas por áreas pontuais de vegetação. Entre os anos de 2001 e 2023, levantamentos indicaram um crescimento médio anual de 38% no fenômeno de esverdeamento do deserto, algo inusitado para um lugar tradicionalmente marcado pela escassez de água e longos períodos sem chuva. Essa mudança drástica tem alterado a vida de quem depende diretamente da terra para sobreviver. Para agricultores como Chunaran, de 47 anos, que reside a cerca de 150 quilômetros da cidade de Jodhpur, essa nova realidade trouxe oportunidades. Graças ao novo cenário climático, ele conseguiu ampliar sua produção agrícola. Atualmente, culturas como trigo, bajra e jeera se desenvolvem entre meados de junho e o fim de outubro, impulsionadas pelas chuvas sazonais, que também favorecem o plantio do mung. Só na última colheita dessa leguminosa, Chunaran obteve um rendimento estimado em 350 mil rúpias. Esses acontecimentos apontam para uma reconfiguração ambiental relevante em um dos maiores desertos quentes do planeta, levantando questionamentos urgentes sobre as causas dessa transformação e seus possíveis impactos futuros. Para entender o fenômeno do aumento da vegetação no deserto de Thar, estudiosos têm analisado tanto os aspectos naturais quanto a influência das ações humanas sobre a transformação da paisagem local. Um dos destaques nessa investigação é o trabalho conduzido pelo professor Vimal Mishra, do Instituto Indiano de Tecnologia em Gandhinagar, que realizou uma pesquisa minuciosa para descobrir por que uma área notoriamente árida e castigada por longas estiagens vinha apresentando sinais de recuperação verde. Segundo seus dados, entre os anos de 2001 e 2023, os índices de chuva na região cresceram 64%, o que poderia explicar parte do aumento da vegetação. No entanto, conforme ele mesmo ressalta, esse não é o único fator decisivo. A hipótese inicial dos pesquisadores era de que o maior volume de chuvas durante a temporada de monções fosse suficiente para justificar a mudança. Porém, ficou claro que uma fatia expressiva desse esverdeamento está ligada diretamente à ação humana. O crescimento populacional nas zonas áridas fez com que comunidades passassem a buscar formas de cultivar a terra, mesmo diante das dificuldades impostas pelo clima. Novas áreas agrícolas foram abertas, tecnologias de irrigação começaram a ser utilizadas e práticas agrícolas antes impensáveis tornaram-se viáveis, alterando significativamente o equilíbrio ambiental do local. Esse processo tem sido impulsionado por uma busca por melhores condições de vida, levando grupos sociais a testar métodos de cultivo que até então eram considerados impraticáveis. Na cidade de Barmer, situada a aproximadamente 200 quilômetros de Jodhpur, moradores como Ashuram, atualmente com 50 anos, são exemplos dessa transformação. Durante boa parte da vida, ele se dedicou à criação de animais, especialmente nos períodos de seca. O plantio só acontecia na época das chuvas, mas com a chegada da energia elétrica e a consequente facilidade de acesso à água subterrânea por meio de bombas, a irrigação passou a ser amplamente adotada como alternativa. Embora esse cenário pareça, num primeiro olhar, apenas uma adaptação positiva ao ambiente hostil, ele tem atraído um número crescente de habitantes para o deserto. Entre os anos de 2000 e 2020, o deserto de Thar foi o que mais cresceu em número de moradores entre os 14 maiores desertos do planeta. Algumas regiões tiveram crescimento urbano que variou entre 50% e 800%. Esse ritmo acelerado de expansão levanta dúvidas importantes sobre a viabilidade de longo prazo desse modelo de ocupação e uso da terra.
Nas últimas décadas, a região de Thar tem vivenciado uma urbanização acelerada, impulsionada pela ampliação da infraestrutura, sobretudo no tocante ao fornecimento de água e energia elétrica. Especialistas explicam que o crescimento urbano só se sustenta quando há recursos básicos disponíveis à população. Nesse cenário, a eletrificação das áreas rurais e a facilidade no acesso à água subterrânea, por meio de bombeamento, desempenharam papel essencial. No entanto, tais avanços tecnológicos também trouxeram efeitos colaterais preocupantes. O estudioso Shayan Mishra, que acompanha a situação de perto, ressalta que esse processo de transformação não é recente. Ele remonta à criação do canal Indira Gandhi e à instalação de sistemas de irrigação, que modificaram profundamente o uso do solo no deserto. Antigas áreas de pastagem e terrenos até então improdutivos, mais de 70% deles foram convertidos em campos agrícolas irrigados. Após a independência da Índia, sucessivos governos investiram em reflorestamento e megaprojetos de irrigação, visando tornar o deserto mais verde, intensificando uma mudança ambiental de grandes proporções, cujos reflexos se fazem sentir até hoje. Com o avanço da eletrificação, moradores passaram a perfurar poços tubulares e instalar sistemas de bombeamento para irrigar suas lavouras. Esse modelo de captação subterrânea tornou-se o segundo mais utilizado, onde o canal principal não chega. Contudo, dados recentes revelam que diversas áreas estão sofrendo com a superexploração dos aquíferos. Regiões inteiras são destacadas em vermelho nos mapas de monitoramento hídrico, indicando uma queda alarmante do lençol freático. A retirada excessiva de água do subsolo tem causado saturação dos terrenos e aumento da salinidade, fatores que, ao longo do tempo, empobrecem a terra e comprometem sua fertilidade. O uso de água salobra, somado à irrigação intensa em certas partes do deserto, resulta na formação de crostas de sal, que degradam o solo gradualmente. Embora algumas colheitas sejam possíveis num primeiro momento, a produtividade tende a cair, afetando diretamente as comunidades locais que dependem da agricultura para sobreviver. Paralelamente, o avanço da agricultura tem reduzido drasticamente as áreas de pasto tradicionais, colocando em risco o modo de vida pastoril. Com menos espaço disponível, muitos pastores são obrigados a conduzir seus rebanhos até regiões de floresta já degradadas, o que acarreta conflitos ambientais e sociais crescentes. As transformações ambientais e sociais no deserto de Thar vêm causando prejuízos profundos às comunidades tradicionais que vivem da criação de animais e da agricultura em pequena escala. Em locais como o povoado de Galtaro, no distrito de Churu, famílias como a de Jugmal e de seu pai, com mais de 80 anos de idade, têm presenciado mudanças drásticas tanto no clima quanto na redução das áreas disponíveis para o pastoreio. Terras que antes serviam exclusivamente ao gado estão sendo convertidas em lavouras, empurrando os criadores para regiões cada vez menores e mais degradadas, onde falta alimento e o delicado equilíbrio ecológico é comprometido. Além do impacto direto sobre os modos de vida, especialistas em ecologia alertam para os riscos do chamado esverdeamento artificial, uma prática que busca transformar áreas naturalmente secas em zonas verdes. Essa abordagem ignora a dinâmica própria dos desertos, que não são ambientes estéreis, mas sim ecossistemas com alta capacidade de resistência. Segundo o pesquisador Shayan, os desertos são perfeitamente adaptados a longas estiagens, incêndios esporádicos e degradações temporárias, conseguindo se regenerar quando os ciclos naturais são respeitados. Um dos problemas mais sérios causados por essa intervenção humana é o plantio indiscriminado de árvores, principalmente espécies que não pertencem à vegetação original. Um exemplo preocupante é a introdução da Prosopis juliflora, planta invasora que altera de forma drástica o ambiente, substituindo áreas abertas por bosques densos. Essa mudança compromete o habitat de animais como a raposa do deserto, o gato do deserto e pequenos lagartos com cauda espinhosa, todos incapazes de sobreviver nesse novo cenário. Tentar forçar a produtividade do deserto, sem considerar suas características únicas, pode destruir justamente aquilo que o torna especial, seu equilíbrio ecológico e sua rica diversidade biológica. Para os estudiosos da região, é fundamental reconhecer a força natural desses ambientes e planejar qualquer intervenção com base nesse entendimento. Só assim será possível evitar danos irreversíveis a um ecossistema que evoluiu ao longo de milênios para florescer em meio a condições extremamente áridas.
Diante dos efeitos negativos causados pelo esverdeamento sem planejamento, surgiram iniciativas que buscam restaurar o equilíbrio ecológico do deserto de Thar e promover métodos de manejo alinhados com seu funcionamento natural. Em algumas regiões, esse processo começou pela remoção de espécies invasoras, como a Prosopis juliflora, que haviam se espalhado por grandes áreas do deserto ao longo de décadas. Em locais onde essa remoção foi realizada, como em uma área reflorestada em Galtaru, há aproximadamente 4 anos, observou-se o retorno gradual da fauna nativa, com o reaparecimento de aves, chacais, hienas e cobras. Esses resultados demonstram que ações de restauração ecológica podem reverter parte dos danos ambientais anteriores. Entre as entidades envolvidas nessa restauração está a Sankalp Taru Foundation, presente na região há cerca de 13 anos. A fundação é responsável pelo plantio de mais de 700 mil árvores e arbustos nativos, escolhidos conforme sua resistência à seca e compatibilidade com o ambiente árido do estado de Rajasthan. Além disso, foram incluídas algumas variedades frutíferas típicas da região, como os jamuns, que além de florescerem, já oferecem abrigo e alimento para diversas espécies de aves e outros animais. A atuação da fundação vai além da recuperação ambiental. Ela também oferece apoio direto a produtores locais, como o agricultor Sarvaram, de 70 anos, cuja plantação de romãs se estende por mais de 10 hectares. Essa fruta, bastante resistente e econômica no uso de água, adapta-se bem ao clima da região e, durante o inverno, garante uma renda entre 1.100.000 e 1.300.000 rúpias por safra. O projeto ainda promove capacitação em técnicas de conservação do solo e da água, incentivando a utilização consciente dos recursos naturais. Uma das inovações aplicadas é o sistema de irrigação por microgotejamento, que permite uma economia de 60% a 70% da água, normalmente usada por árvore. Equipado com sensores que medem a umidade do solo, o sistema aciona a irrigação automaticamente quando necessário. A iniciativa também gera empregos, beneficiando cerca de 2.000 pessoas da comunidade local e difundindo práticas sustentáveis. Essa abordagem mostra que é possível harmonizar o desenvolvimento econômico das populações com a preservação ambiental, mantendo a resiliência natural do deserto. O deserto de Thar, mesmo sob condições climáticas extremas, tem sido historicamente um refúgio para uma fauna incrivelmente variada, que aprendeu a sobreviver em ambientes áridos e abertos. São mais de 40 espécies de mamíferos registradas na região, além de uma ampla gama de aves, répteis e pequenos invertebrados. Esses animais desenvolveram adaptações específicas para viver em paisagens com pouca vegetação, cobertura vegetal rasteira, poucas árvores e grandes áreas livres para circulação. No entanto, a rápida expansão do chamado esverdeamento artificial e a proliferação de áreas florestadas vem alterando profundamente esse cenário, modificando o ambiente natural dessas espécies. Entre os mais afetados estão animais como a raposa do deserto, o felino típico dessas terras secas e o lagarto de cauda espinhosa. Todos eles necessitam de terrenos abertos para caçar, se esconder de predadores e manter a temperatura corporal sob controle. À medida que arbustos e árvores se tornam mais presentes, surgem obstáculos à sua sobrevivência. A oferta de presas naturais diminui, a competição com animais de regiões florestadas cresce e as variações térmicas, essenciais à regulação corporal, são alteradas. Grande parte desse processo é impulsionado pela invasão de espécies vegetais exóticas, como a Prosopis juliflora, que forma matagais espessos e modifica o ambiente drasticamente. Com a vegetação mais fechada, os animais perdem mobilidade, enfrentam barreiras em seus deslocamentos e sofrem com a redução progressiva de suas populações. Além disso, as transformações no solo e nos recursos hídricos, embora importantes, não são os únicos impactos. Há também uma ruptura das complexas relações ecológicas que sustentam a vida nesse ecossistema. A expansão urbana e agrícola, por sua vez, avança sobre áreas antes preservadas, criando ainda mais barreiras físicas para os deslocamentos da fauna e provocando conflitos entre seres humanos e animais silvestres. Apesar desse cenário, pesquisadores e especialistas ambientais têm registrado sinais animadores. Quando o ambiente é restaurado com vegetação nativa e menos densa, diversas espécies reaparecem. Esse fenômeno destaca a urgência de preservar o deserto de Thar com suas características originais, especialmente sua paisagem aberta, garantindo a sobrevivência de animais perfeitamente ajustados à vida nas regiões desérticas.
Em regiões onde foram colocadas em prática ações voltadas à restauração ecológica, os primeiros resultados indicam que a remoção de espécies invasoras e o replantio de vegetações nativas podem devolver ao deserto de Thar parte de suas funções naturais. Um exemplo notável desse processo é um trecho de mata recuperado na área de Gautaro, que existe há cerca de 4 anos. Esse local faz parte de um conjunto de 6 áreas florestais em processo de recuperação, com apoio da organização Sankalp Taru Foundation. Conforme as espécies invasoras foram eliminadas e substituídas por vegetações típicas da região, começaram a surgir sinais claros de retorno da vida silvestre. Moradores relatam que aves, chacais, hienas e serpentes voltaram a aparecer, indicando que o ecossistema está readquirindo as condições necessárias para sustentar espécies originalmente habituadas ao clima desértico. Esses registros fortalecem a ideia de que ações bem planejadas, se levarem em conta as características naturais do território, podem restaurar parcialmente os ciclos ecológicos interrompidos ao longo de décadas de interferência humana. A recuperação também se estende ao solo. Ambientes afetados pelo uso excessivo de irrigação ou pelo acúmulo de salinidade mostram sinais de melhora quando espécies nativas são reintroduzidas, já que muitas dessas plantas conseguem sobreviver em solos áridos e, em alguns casos, contribuem para sua estabilização. A volta de vegetações locais também auxilia no reequilíbrio das relações ecológicas, como a polinização, o espalhamento de sementes e o controle de microclimas. Esses avanços revelam que, embora os danos provocados pela agricultura intensiva, pelo crescimento desordenado das cidades e pela entrada de espécies exóticas sejam profundos, ainda há espaço para regeneração, desde que esforços científicos e da comunidade local caminhem juntos. No entanto, especialistas alertam que o êxito dessas iniciativas exige continuidade, acompanhamento constante e políticas públicas que valorizem a resiliência dos ecossistemas desérticos. Sem essas estruturas, conquistas isoladas correm o risco de serem desfeitas por práticas predatórias mais abrangentes. A adaptação dos agricultores às transformações do deserto de Thar traz à tona não apenas desafios, mas também novas oportunidades. A adoção de práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis tem possibilitado que comunidades locais melhorem suas condições de vida sem colocar em risco recursos naturais essenciais. Um exemplo marcante é o de Sarvaram, um agricultor de 70 anos que, com o apoio da Fundação Sankalp Taru, transformou sua lavoura de romãs em uma área altamente produtiva, ocupando mais de 10 hectares. O cultivo dessa fruta, resistente e de baixo consumo hídrico, revelou-se ideal para o clima seco predominante na região. Durante o período de inverno, a colheita de Sarvaram gera uma renda entre 1.100.000 e 1.300.000 rúpias, comprovando o valor econômico de práticas que respeitam os limites ecológicos. A fundação envolvida no projeto também oferece treinamentos contínuos sobre manejo sustentável do solo, preservação da água e técnicas que favorecem o equilíbrio ambiental. Essas ações ampliam o conhecimento das populações locais e ajudam a reduzir a dependência de métodos que exploram de forma intensiva os lençóis freáticos. Um exemplo claro dessa mudança é a irrigação por microgotejamento, que reduz de 60% a 70% o volume de água necessário para manter as plantas saudáveis. O sistema opera com sensores que identificam a umidade do solo e liberam água apenas quando há necessidade, evitando desperdícios e o uso excessivo de fontes subterrâneas. Apesar da necessidade de manutenção periódica, já que partículas de areia podem entupir os emissores, a tecnologia se apresenta como uma solução eficiente frente à escassez de água na região. Além dos avanços ambientais, essas iniciativas têm gerado transformações sociais significativas. Cerca de 2.000 moradores já foram capacitados e empregados, resultando em mais autonomia, renda e envolvimento comunitário com a conservação ambiental. Esse modelo demonstra que, mesmo diante da crescente pressão sobre os recursos naturais, é viável desenvolver sistemas produtivos sustentáveis, que conciliam o bem-estar humano com a preservação do ecossistema. Entretanto, especialistas alertam que tais avanços precisam ser acompanhados de políticas públicas amplas e de uma fiscalização rigorosa sobre o uso da água subterrânea, a fim de evitar que antigos hábitos de superexploração comprometam os resultados positivos alcançados até agora.
A rápida transformação do deserto de Thar tem provocado alertas crescentes entre estudiosos e ambientalistas, que enxergam nessa mudança um risco não apenas para o meio ambiente e para as comunidades locais, mas também para a estabilidade climática de regiões inteiras. Esse tipo de ambiente árido, caracterizado por temperaturas elevadas e umidade extremamente baixa, exerce influência significativa sobre as correntes de ar, os ventos e os ciclos de chuva, tanto em escala regional quanto continental. Com o avanço de projetos de irrigação intensa e o crescimento desordenado da vegetação, o equilíbrio natural do Thar pode estar sendo profundamente alterado. O constante despejo de água na superfície, aliado ao surgimento de áreas verdes em locais antes áridos, causa um resfriamento atípico que compromete os gradientes de temperatura responsáveis por movimentar as massas de ar. Alguns estudiosos apontam que a redução nas tempestades de areia, inicialmente considerada um benefício, pode acarretar mudanças imprevisíveis nos padrões de precipitação. Isso porque a poeira levantada nesses eventos, por mais incômoda que pareça, transporta nutrientes e participa da formação de nuvens, sendo parte essencial do funcionamento atmosférico. Pesquisas sugerem ainda que o arrefecimento artificial da região pode reduzir a frequência ou intensidade das monções em áreas vizinhas. Embora não haja consenso definitivo ou estudos conclusivos, a possibilidade de impactos climáticos duradouros acende um sinal de alerta. Modificações amplas em ecossistemas tão sensíveis geralmente revelam seus efeitos apenas após muitos anos, e a ausência de dados consolidados torna indispensável a adoção de uma abordagem cautelosa. Outro fator preocupante é o consumo excessivo de água em uma região naturalmente moldada pela escassez. A exploração desenfreada de aquíferos subterrâneos ameaça tanto o abastecimento das populações quanto o equilíbrio ecológico. Essa prática pode anular conquistas recentes na agricultura e comprometer a segurança alimentar de milhares de famílias que dependem do solo fértil trazido pela irrigação. Frente a esse cenário complexo, especialistas reforçam a importância de se compreender em profundidade o papel desempenhado pelo Thar no clima, na economia, na biodiversidade e na cultura do subcontinente indiano. Avaliar com rigor essas interações será essencial para garantir um futuro sustentável à região, sobretudo se as intervenções humanas continuarem no ritmo atual. O deserto de Thar vive um momento decisivo em sua trajetória ecológica. A crescente pressão das atividades humanas, somada às alterações climáticas observadas na região, vem provocando mudanças significativas nos modos de vida locais, no equilíbrio do ecossistema e no uso dos recursos naturais. De um lado, a expansão da agricultura e os avanços em infraestrutura têm gerado benefícios econômicos imediatos para diversas comunidades. Por outro, surgem preocupações legítimas sobre a viabilidade dessas transformações no longo prazo. Segundo estudiosos, essa vasta área árida não pode ser tratada como um território estéril ou sem função. Muito pelo contrário, o deserto cumpre papéis ambientais fundamentais, como a manutenção de ciclos ecológicos específicos, a resistência a longos períodos de estiagem e a recuperação frente a desequilíbrios naturais. Sua notável capacidade de resiliência depende, no entanto, da preservação de suas características originais. A prática crescente de transformar trechos do deserto em áreas verdes, sem embasamento técnico ou critérios científicos adequados, ameaça essa estabilidade e pode gerar impactos negativos que extrapolam os limites locais, afetando o clima, a diversidade biológica e até mesmo o fornecimento de água. Existem, porém, alternativas sustentáveis que apontam para um caminho mais equilibrado. Medidas como o reflorestamento com plantas nativas, a modernização dos sistemas de irrigação, o controle de espécies invasoras e a conscientização ambiental já demonstram bons resultados. Para que essas iniciativas tenham um impacto real, é necessário ampliá-las e integrá-las a políticas públicas consistentes que fiscalizem o uso da água subterrânea, controlem o crescimento agrícola desorganizado e incentivem técnicas produtivas adaptadas ao contexto do deserto. O potencial do Thar para se tornar uma referência de convivência harmoniosa entre o ser humano e ambientes áridos é imenso, desde que se evite
sacrificar as funções ecológicas que sustentam a região. O grande desafio nas próximas décadas será estabelecer um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a conservação da natureza e a adaptação às mudanças do clima. Pesquisadores alertam que ainda existem muitas incertezas sobre os impactos de longo prazo do esverdeamento artificial, sobretudo em relação às alterações climáticas. Por isso, compreender a fundo o funcionamento natural desse ecossistema e respeitar suas limitações será crucial para impedir que ganhos imediatos se transformem em prejuízos duradouros e possivelmente irreversíveis.